Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos neste vídeo aqui falar de um assunto bem interessante e importante aí para as áreas da saúde como um todo, e que tem sido muito comentado ultimamente, principalmente desde a pandemia aqui, em função de consequências da Covid-19 sobre a função pulmonar e respiratória, que é então um conceito de saturação da hemoglobina, que muitos, né, falam aí popularmente como saturação do oxigênio. Vamos lá então, quando nós falamos em saturação da hemoglobina, que popularmente tem sido referida aí como saturação do oxigênio, na verdade a saturação é da hemoglobina, que é a proteína que faz o transporte do oxigênio na corrente sanguínea. O primeiro ponto, rapidamente, para a gente entender já esse conceito de saturação, é lembrar isso, né? O oxigênio, uma vez lá nos alvéolos, né, tendo sido captado pelos pulmões do ar atmosférico, quando atinge os alvéolos, difunde para a corrente sanguínea e, uma vez na corrente sanguínea, ele é fundamentalmente, esse oxigênio, ele é transportado pelo sangue por meio da hemoglobina, né? 97 a 98% de todo o oxigênio que difunde dos alvéolos para a corrente sanguínea é transportado aí no sangue até os tecidos pela hemoglobina, tá legal? E aí forma, então, a estrutura que nós denominamos de oxihemoglobina. E aí vocês estão vendo, né, no slide aí, esse esqueminha da molécula de hemoglobina, né, que tem aqui do lado esquerdo, primeiro, aquela figura dela, com as suas 4 cadeias, alfa e beta, e ali no meio vocês veem uma espécie de uma moedinha ali, aquele é o grupo M, ou o grupamento M aí da hemoglobina, e nesse grupamento M é onde nós temos o íon ferro. E o oxigênio ele é atraído para a hemoglobina justamente nesse grupamento M, no ponto, né, no local do ferro. Então ele é atraído por esse íon ferro que é contido aí no grupamento M, que está lá na estrutura da molécula da hemoglobina. Em cada uma daquelas cadeias você tem um grupamento M. E aqui, ó, vocês têm a representação, onde eu estou apontando aqui, a representação da estrutura aí da molécula de hemoglobina, e ali no meio vocês veem aqueles 4 N's que tem ali, né, os nitrogênios, e você tem ali um grupamento M, né, e bem no meio ali o ferro. É ali que o oxigênio, é para cá que o oxigênio é atraído, se liga a esse íon ferro ali no grupamento M e é transportado pela hemoglobina ao longo, né, da circulação sanguínea como um todo, e é transportado para todos os tecidos. Isso, então, o quanto a hemoglobina, cada uma das hemoglobinas, o quanto eu tenho de oxigênio ligado aos 4 íons ferros, né, que compõem a hemoglobina, isso determina, então, o quanto as hemoglobinas como um todo, circulantes, o quanto as hemoglobinas estão saturadas, preenchidas de oxigênio. É daí, então, que vem o termo saturação da hemoglobina, né, que popularmente nós nos referimos, né, e acabamos falando em saturação de oxigênio em si. Mas isso, então, representa o quanto cada um desses grupamentos M com o ferro está ocupado e quanto cada hemoglobina, com seus 4 íons ferros, o quanto cada uma delas está ocupada pelo oxigênio. Se estão os 4, se estão os 3 grupamentos M ocupados, quanto eu tenho de ocupação em todas as hemoglobinas circulantes, isso mostra, então, o quanto elas estão saturadas de oxigênio, portanto, o quanto elas têm de oxigênio ligado, né, a cada uma dessas hemoglobinas. E isso, então, o quanto cada uma dessas hemoglobinas, e, portanto, o quanto as hemoglobinas circulantes estão saturadas, preenchidas de oxigênio, isso determina para a gente o que nós denominamos da curva da oxihemoglobina, que está nesse gráfico de cima aí. Vamos olhar só para ela. Ali no gráfico de cima, no eixo da vertical ali, vocês têm ali, olha, o percentual de saturação da hemoglobina. E no eixo aqui da horizontal, ó, vocês vão ver aqui no eixo aqui da horizontal, onde eu apontei ali, vocês têm a PO2, a pressão parcial do oxigênio. Já vou explicar isso. Do que depende, em primeiro lugar,
o quanto eu tenho de hemoglobina preenchida pelo oxigênio, ou seja, o quanto tem de oxigênio ligado às hemoglobinas circulantes. Daquilo que nós temos de hemoglobina, em torno de 12 a 15 gramas de hemoglobina para cada 100 ml de sangue. Do que depende o quanto tem de oxigênio preenchendo essas hemoglobinas? Depende primariamente, não exclusivamente, mas primariamente, o principal fator determinante, portanto, desse nível de saturação da hemoglobina com os oxigênios é a concentração de oxigênio que eu tenho no sangue. Lembra, eu captei o oxigênio do ar ambiente, o pulmão captou, esse oxigênio chegou lá nos alvéolos esse oxigênio se difunde, deixa os alvéolos, atravessa a membrana alvéolo capilar, se difunde e aparece lá na corrente sanguínea. Então, ele se difunde do alvéolo, quer dizer, do pulmão, para a corrente sanguínea. O quanto eu tenho de oxigênio na corrente sanguínea, ou seja, qual é a concentração dele, determina qual é a pressão parcial que o oxigênio exerce sobre, né, a pressão dos gases como um todo que estão compondo, né, o sangue. Isso é o que nós denominamos de pressão parcial do oxigênio. Tem a pressão parcial dele na atmosfera, tem a pressão parcial dele no alvéolo e tem a pressão parcial dele no sangue arterial e no sangue venoso. E essa pressão parcial dele é a PO2, expressa em milímetros de mercúrio. No sangue arterial, em condições de normalidade, a PO2 é em torno de 100 milímetros de mercúrio, aquele valor final que vocês estão vendo ali no gráfico, onde eu estou apontando aqui. No sangue venoso, eu tenho menos concentração de oxigênio. A PO2, a pressão parcial de O2 no sangue venoso, como a concentração de oxigênio ali é menor, a PO2 venosa é em torno de 40 milímetros de mercúrio. E a PO2 arterial é em torno de 90, 95 a 100 milímetros de mercúrio. Portanto, essa concentração de oxigênio e, consequentemente, a PO2 arterial ou venosa, vamos pensar aqui na arterial, é isso que determina primariamente o quanto vai ter de oxigênio ligado à hemoglobina. Portanto, a concentração de oxigênio e a pressão parcial dele, a PO2, determinam a saturação da hemoglobina, o percentual de saturação, ou seja, o percentual de ocupação da hemoglobina pelo oxigênio. E olha aí, então, nesse gráfico, nos valores você tem essa curva meio sigmoide aí, né, com formato sigmoide. Olha lá para os valores de pressão de PO2 arterial, pressão parcial de O2, lá para o lado direito do gráfico, aqui onde eu estou apontando, a PO2 de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Fica com aquela curva ali do meio, a pontilhada, que está assim, ó, pH sanguíneo normal. Então, vamos ver em condições normais o que acontece. Qual é a relação, portanto, da PO2, da concentração de oxigênio no sangue, com a saturação da hemoglobina. Olha lá, ó, com valores de PO2 já em torno de 80, 85 milímetros de mercúrio, você já tem praticamente uma saturação, olha lá em cima no gráfico, uma saturação, né, total ali da hemoglobina. Você já tem uma saturação em torno de 94, 95 a 100% da hemoglobina. Esses são os valores normais de saturação, de 94, 95 a 100%. Isso corresponde a uma PO2, né, a uma PO2 arterial, em torno de 85 a 100 milímetros de mercúrio, que são os valores de normalidade. Portanto, quando eu tenho essa PO2, significa que eu tenho concentrações normais de oxigênio no sangue e, portanto, um nível de ligação do oxigênio com a hemoglobina que determina aí, então, uma saturação normal e, portanto, uma oferta de oxigênio adequada para os tecidos como um todo. Em algumas condições, agora imagine um indivíduo, por exemplo, com uma doença pulmonar obstrutiva crônica ou com algum comprometimento, né, da função pulmonar, pelo quadro, por exemplo, de COVID, um quadro de enfisema pulmonar em que ele tem, né, danos na estrutura do pulmão e que ele tem um menor nível de difusão do oxigênio lá do alvéolo para a corrente sanguínea. Se ele tem um comprometimento dessa difusão, ou às vezes até não, da captação do ar e do oxigênio do ar atmosférico, o que é que vai acontecer? A concentração de oxigênio, a quantidade de oxigênio que difunde do alvéolo para o sangue é menor. E, a partir daí, ele tem uma menor concentração de oxigênio
no sangue, ou no oxigênio no sangue arterial. O que vai acontecer? Ele vai ter uma PO2 arterial menor. Olha ali, por exemplo, para uma PO2 de 60, 70 milímetros de mercúrio ali no gráfico, na parte de baixo, ali na horizontal. O que acontece? Ele tem uma saturação em torno de 90, 88, 87, 80, então abaixo de 92, 90%. Isso é uma condição que nós denominamos de hipóxia. A hipóxia está relacionada a quem? A concentração de oxigênio no sangue arterial, ou seja, a PO2 arterial, que pode ser comprometida por conta de um déficit na difusão do oxigênio do alvéolo para os capilares. Isso é muito comum, por exemplo, nos pacientes DPOCs e alguns pacientes pós-Covid-19 que tiveram maiores sequelas, né, da função pulmonar em função da Covid-19. Não vamos entrar aqui em detalhes desse conjunto de sequelas, mas é para vocês entenderem, então, o que significa isso. Portanto, quando eu tenho uma saturação mais baixa, significa dizer que eu tenho inicialmente uma concentração mais baixa de oxigênio no sangue arterial e, portanto, uma menor PO2. O valor dessa PO2 vai determinar o quanto eu tenho de percentual de saturação. Olha ali, para 60% de saturação, você já tem uma PO2 na casa ali de 87, 86%. Para 50 milímetros, para 60 milímetros de mercúrio de PO2 arterial, você tem ali mais ou menos 88, 87, 88% de saturação. Essa PO2 é uma hipóxia, determina uma saturação baixa, portanto, vai chegar menos oxigênio para os tecidos. E aí nós vamos ter os problemas relacionados a isso. Olha ali uma PO2 de 50 milímetros de mercúrio. Você já tem uma saturação da hemoglobina em torno de 80%. Isso já é uma condição de uma hipóxia muito mais severa. Tudo bem? Então, veja, tudo aquilo que interferir com a difusão do oxigênio, que prejudicar de alguma forma a difusão do oxigênio do alvéolo para o sangue, vai determinar uma concentração menor dele no sangue arterial, uma pressão parcial dele menor e, portanto, um nível menor de saturação e, consequentemente, uma menor oferta de oxigênio para os tecidos. Da mesma maneira, se eu estiver, por exemplo, na altitude, num ar, né, mais rarefeito, com uma pressão atmosférica menor e uma também pressão parcial menor de O2, eu capto menos ar da atmosfera e menos oxigênio. Eu capto menos oxigênio e, consequentemente, tenho menos oxigênio também no sangue. Leva também a uma condição de hipóxia e menor nível de saturação. O indivíduo que tem uma doença restritiva, agora não mais uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma DPOC, mas uma doença restritiva, também pode ter comprometimento da captação diária de oxigênio e, eventualmente, ter também um quadro de hipóxia e baixa saturação de O2. Fundamentalmente, onde nós vemos, né, mais baixa, os menores níveis de saturação da oxihemoglobina, em condições de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E alguns desses quadros podem estar aí depois presentes em pacientes pós-Covid-19. Espero que tenha ficado claro o que é, então, a saturação da hemoglobina, não a saturação do oxigênio, ou a saturação da oxihemoglobina. Vejam os nossos demais vídeos aqui também sobre a função respiratória, o vídeo sobre espirometria, os demais vídeos da fisiologia respiratória. Espero que tenham gostado, deem a curtida de vocês, se inscrevam no nosso canal, indiquem o canal para os colegas de vocês. Espero revê-los aí nos nossos demais vídeos. Obrigado, pessoal.